Polícia Rodoviária faz a apreensão de carga de cigarros na rodovia que liga Rio Claro a Araras. O motorista foi abordado numa fiscalização de rotina. Esse é um dos destaques de hoje e você vai ver também. Bicicleta de mais de R$2.000 é apreendida pela PM no bairro Mãe Preta. Suspeito disse que comprou de um amigo, só não lembra quem é. Justiça autoriza leilão de 5 imóveis de devedores da dívida ativa em Rio Claro. No esporte, Rio Claro se destaca no ciclismo com resultados em várias modalidades. E hoje é sexta-feira, no cinema tem entrevista com 2 estrelas do filme SOS Mulheres ao Mar 2. Vou ter que apelar pro meu olhar sedutor. Eu tô ficando um pouquinho nervosinha. E é claro, a agenda cultural para você se programar e curtir o final de semana. E o sinônimo de amar é sofrer. Olá! A atitude de um motorista durante uma fiscalização de rotina levou a Polícia Rodoviária a apreender uma carga de cigarros de origem duvidosa. A carga de cigarros estava neste caminhão com placas de São Bernardo do Campo. O motorista, Sebastião dos Santos, foi preso após uma abordagem da Polícia Rodoviária na rodovia Wilson Finardi. Quando visualizaram o veículo, o condutor utilizando telefone celular, o que motivou a abordagem do veículo. Bom, na sequência o veículo foi fiscalizado, E ao questionar o condutor acerca da carga transportada, observado o nervosismo, o que levantou suspeitas para uma vistoria mais apurada e minuciosa do veículo. Descobrimos que a carga transportada de cigarros, sem nota fiscal, E o que motivou a apresentação na delegacia para apuração. Pela capacidade do caminhão, a polícia acredita que pelo menos 200 caixas iam ser transportadas até São Paulo. Seriam aproximadamente 10.000 pacotes. A diferença entre um maço e o outro leva as autoridades a acreditar que os cigarros têm origem do Paraguai. Ele não é o proprietário, foi questionado, ele respondeu que iria receber, na verdade, para transportar essa carga para o município de São Paulo. A carga, ele pegou esse veículo, informou num posto de combustível no distrito de Rio Claro, E o destino era a cidade de São Paulo. Toda a carga foi encaminhada para a perícia. A polícia agora tenta localizar o proprietário do caminhão, que também irá responder pelo crime. O motorista ficou detido. E também na manhã de hoje, a Polícia Militar apreendeu uma bicicleta no bairro Mãe Preta. Este homem de 28 anos foi encaminhado até a delegacia após policiais militares suspeitarem da sua atitude. Com ele, esta bicicleta avaliada em mais de R$2.000. Ao ser abordado, ele apenas disse que tinha comprado por R$500 de um amigo, mas que também não se lembrava quem era esse tal amigo. O indivíduo, que já tem passagens por porte de drogas, foi ouvido e na sequência liberado. A bicicleta foi apreendida e a polícia irá abrir uma investigação para verificar se existe alguma queixa de furto ou roubo na cidade. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro tem vagas para analista administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de linha de produção, auxiliar técnico de refrigeração, balanceiro, cozinheiro de restaurante e encanador. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. Você deve comparecer ao PAT com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. A Prefeitura de Rio Claro publicou hoje no Diário Oficial que vai fazer um leilão de imóveis com quem tem dívida com o município. Para quem tem dívida com a Prefeitura, ainda dá tempo de fazer negociações. Devido à falta de pagamento, alguns devedores correm o risco de perder bens. A Justiça autorizou o leilão de 5 imóveis e deve acontecer até novembro. Com o leilão dos imóveis, a Prefeitura pretende arrecadar R$205 mil, mas a dívida ativa atual é de R$320 milhões. A gente faz a comunicação ao devedor que ele está em dívida e que, se ele não comparecer para fazer uma negociação, o imóvel vai para a execução judicial. Na execução judicial, depois que passou o prazo de negociação e ele não compareceu na Prefeitura para fazer essa negociação, o imóvel então vai para a execução e vai para leilão posteriormente.
Os 500 maiores devedores inscritos na dívida ativa também já foram notificados e são responsáveis pela maior parte dos 120 milhões de reais que o município tem a receber. Esses inadimplentes ainda podem fazer a renegociação de valores. De acordo com a Secretaria de Finanças, outros 48 imóveis aguardam liberação da Justiça para irem a leilão. O contribuinte ainda pode comparecer ou no fórum ou na prefeitura, fazer a sua negociação e sustar esse leilão. Os imóveis estão localizados no Bela Vista, Jardim São Paulo e Distrito Industrial e não foram identificados pelo setor de finanças. Os interessados em regularizar a situação têm até o dia 30 deste mês. É a sexta-feira, vamos de bate-papo aqui sobre o direito do consumidor com o doutor Euclides Jutikoski. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo. Como é que você está? Tudo bem, obrigado mais uma vez pela participação. Vamos lá. Falando de um assunto importante, você consumidor tem interesse total nele, né? Mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Para melhor, doutor? Sim, com certeza. Você sabe, Paulo, agora vai ser proibido aquelas propagandas de taxa zero, sem acréscimos, né? Sem juros, empréstimo gratuito, principalmente com relação a consignados, né? E que, infelizmente, a forma como às vezes a mídia, o marketing faz, leva às vezes a pessoa ao erro, entendendo que, igual vamos supor, é comum nós vermos, né, propaganda de venda de veículo com taxa zero, né? Aí você vai ver em letras minúsculas ou microscópicas, né, que na verdade não é taxa zero, você tem que praticamente dar 80% de entrada do veículo e o restante é parcelado, mas com certeza esse parcelamento está com juro embutido, né, Paulo? Pelo cartão, você sabe que a operadora de cartão de crédito cobra uma taxa, né, do comerciante, então às vezes chega até 5% do valor. Então como que ele vai fazer em 10 vezes sem juros? Então isso infelizmente não acontece, está embutido os juros aí. Então essa alteração do Código de Defesa do Consumidor é nesse sentido, é de evitar esse tipo de anúncios de forma a levar o consumidor a erro. A mudança é com relação à propaganda infantil, né? Então, as propagandas infantis, elas para não se tornarem abusivas, elas vão ter que observar alguns critérios, inclusive com relação ao horário dessas propagandas, e quando se tornar abusiva, nós estamos sabendo que tem tipos de propagandas, né, que na formação psicológica da criança acaba influindo, principalmente em ímpeto de consumo. Então vai haver um certo rigor com relação a esse marketing para criança. E uma outra questão também que está se alterando no sistema, no Código de Defesa do Consumidor, é com relação às compras eletrônicas. As empresas que fazem o e-commerce, que faz a venda através do comércio eletrônico, elas vão ter que garantir que esse banco de dados não vai ser invadido, né, e que essas informações do comprador, elas vão ser preservadas, porque infelizmente essas grandes empresas do comércio eletrônico, elas acabam vendendo esse banco de dados para outras empresas, né, empresas de assinatura de revistas, empresas de operadoras de cartão de crédito, etc. Então, elas vão estar proibidas. E caso isso ocorra, o site vai ser colocado fora do ar, vai ser fechado o site, e elas correm o risco até de ter contas bancárias bloqueadas com relação a isso. Maravilha, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui, viu? Obrigado. Para todos nós, uma boa tarde a todos. Ótimo final de semana. Igualmente. Vamos conferir a previsão do tempo para sábado e domingo. Sexta-feira de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A máxima chega aos 39 graus e a mínima fica em 20. Amanhã o tempo fica firme com algumas nuvens, só que nada de chuva. A máxima será de 34 graus e a mínima deve ficar nos 20. Sem chuva, a umidade do ar chega a um nível preocupante, na casa dos 30%. No domingo, as altas temperaturas devem dar uma trégua. A máxima cai para 31 graus e a mínima fica em 17. Depois do intervalo, na madrugada de sábado para domingo, muda o horário. É chegado o horário de verão, adiantar em 1 horinha os relógios. E mais, ciclistas de Rio Claro fazem bonito, conseguem bons resultados e sonham com desafios ainda maiores. Já, já.